Olá, pessoal. Estamos aqui de volta no podcast. E hoje, especialmente, com um convidado que tem um relacionamento muito legal com a gente, muitos anos já de esporte, de treinamento. Dr. Edberto Guilhermino, que é médico do esporte, além de ser ortopedista. E estamos aqui, vamos falar muito sobre algumas questões que nós estávamos conversando que são importantes para a vida do atleta, né, Edberto? Seja bem-vindo aqui. Dá uma saudação aí para você falar um pouco de você aí. Eu sinto muito agradecido aqui pelo convite do Cadinho, né? Uma pessoa que eu já conheço há muito tempo, amigo de longa data, né? Desde a época de academia, de musculação, né? E a gente depois, né? Eu, posteriormente, vim conhecer o ciclismo. E a partir daí a gente se reencontrou de novo em outra área, e isso é muito bacana. Então, eu acho que é engrandecedor poder estar aqui com você de novo, para a gente poder falar um pouquinho cada um de sua experiência. Eu acho bacana isso. Massa. Então, a razão de tudo isso, né, Edberto? A gente vai conversando, né, nas nossas resenhas da bike e trazer um pouco dessa conversa com conteúdo assim de relevância científica, tudo baseado também na nossa experiência, nossa expertise, nossos estudos, nossas evidências que são lidas aí durante o percurso, né? E, enfim, a gente falando aqui muito da vida do amador, né? Eu lido muito com atleta, a gente tem a consultoria da Cadinho Treinamentos e os atletas normalmente buscam ter a performance que eu falo sempre do atleta da década passada, do atleta profissional. Então, o atleta profissional da década de 2000, 2010, de 2 décadas atrás, mais ou menos, ele não fazia tanto até o que se faz o atleta amador hoje. Então, a gente depara assim com muitas situações, muitas situações que são semelhantes, porque eu lido com atleta, também já lidei com atleta amador desse período todo aí, perdão, lidava com atleta de elite desse período. E em muitas ocasiões, assim, a gente teve um campeonato brasileiro aqui, só pra você ter noção, que tinha um atleta que eu não vou falar o nome, que é até chato, que não conhecia medidor de potência. Eu tinha na minha bicicleta, quando eu fiz o campeonato brasileiro aqui em Juiz de Fora em 2015, e eu, na prova, eu tava com medidor de potência, ele olhou e falou, o que é isso? Então, não, isso eu tô falando nem é para diminuir o atleta, é para mostrar, assim, o nível de tecnologia, depois até quero abordar isso com você, como que era, né? Quanto que era o nível do atleta profissional que ele não tinha nem medidor de potência. Hoje, a grande maioria dos atletas amadores, por exemplo, trabalha com medidor de potência. Eles querem ver todas as informações, todas as métricas que acontecem com ele, como que está a evolução, quanto que está avançando aquele watts ali, o quanto que ele testou, o quanto que ele melhorou, né? Então, assim, a ciência fala muito sobre isso e a medicina do esporte também. E os atletas, muitas vezes, eles ficam querendo mais. Ele quer produzir mais, quer render mais e tem a vida normal pela frente. E aí começa a deparar com algumas situações que o corpo começa a reclamar. Sim. E a reclamação entra na área do Edberto, que é a medicina. Quando a gente vê o atleta já começando a ter uma incidência maior de lesões, né? Eu estava falando até com o Edberto mais cedo também, eu tenho atletas hoje, muitos atletas nessa temporada agora desse ano, não foi porque chegou no final do ano não, mas durante o ano, muitos atletas pararam por lesão no joelho, que é uma área sua da ortopedia, lesões lesão na coluna, sentindo muito lombalgia, que não conseguia nem dar continuidade de tanta dor, de tanto incômodo que estava. E levar a rotina de treino e a rotina de profissional, né? Sim, No dia a sim. dia, no consultório. Principalmente quando a gente fala de ciclismo, né? Porque como médico do esporte eu acabo trabalhando com vários esportes, né? Sim, E vale a pena lembrar que, vamos dizer, a grande maioria, mais de 90, 95% dos nossos atletas do dia a dia de consultório são atletas amadores. Quando a gente fala amador, aí que vem a questão. É porque ele não é profissional, ou seja, ele não vive daquele esporte. certo. Mas o fato dele não viver daquele esporte não quer dizer que às vezes ele treina, né, de uma maneira tão intensa ou quase tão intensa quanto um profissional. E ele quer ter um rendimento profissional. Então, aí que chega a essa questão que você está me falando, a questão de lesão. Por quê? Porque ele quer treinar, ele quer ter um rendimento tão forte quanto o de um atleta profissional, só que ele não tem, geralmente por trás, a estrutura, a tecnologia, né, e o tempo, né, até porque ele não vive daquilo, para ele poder Exato.
cuidar do seu corpo para que ele possa ter o rendimento e, ao mesmo tempo, não ter lesão, né? Que isso, na medicina, porque, igual eu falei, eu sou ortopedista e, ao mesmo tempo, eu sou médico do esporte. Na medicina do esporte, ela é um pouco conflitante com a parte da ortopedia e traumatologia. Por quê? Na ortopedia, eu geralmente faço o quê? O tratamento de lesão, né? Ou de uma patologia, o que seja. A medicina do esporte, ela tem uma visão um pouco diferente. Ela é prevenção de lesão. A medicina do esporte, ela está associada a não deixar lesionar. Ou seja, eu vou ter que pegar aquele atleta, cuidar daquele atleta para que ele renda o máximo possível sem ter lesão. Por quê? Porque aí ele vai poder, né, exercer a profissão, no caso, o esporte que ele está praticando, né, independente de ser profissional ou não, sem cair do rendimento. Porque a partir do momento que ele tem uma lesão, claro, isso vai interferir, né, diretamente no rendimento dele. Isso, de certa forma, tem muito a ver com é como se fosse uma gestão, né? Uma gestão da parte física dele, da saúde dele, né? O médico do esporte, acho que entra muito nessa história da gestão, porque vai ensinar também ele ter esses cuidados fora do esporte. Você falou preventivamente, o que o atleta faz preventivamente, né? O que ele pode fazer preventivamente para que ele chegue numa temporada e não seja cometido com tanta lesão. Dores no joelho. Então, meu joelho está doendo, não consigo pedalar. Minha coluna está doendo, não consigo pedalar. Estou com cervicalgia, dor no punho. É um monte de dor por excesso, muitas vezes por overuse, né? Até porque a medicina do esporte, quando a gente fala esse termo, né, que na verdade é exercício e medicina do esporte. Termo correto. Mas ele, na verdade, não está... a gente não depende só da medicina. A gente precisa de uma equipe. Hoje a gente não fala nem multidisciplinar, fala ou até intradisciplinar. Por quê? Porque as várias áreas, como a sua, né, do educador físico, o fisioterapeuta, o nutricionista, né, fonoaudiólogo, até mesmo psicólogo, são várias disciplinas que elas estão interligadas para poder apoiar o atleta, né? Claro, a gente diz isso quando está num nível profissional, mas mesmo no nível amador, a gente precisa de um certo grau, né, dentro de cada possibilidade, de ter essa ou pluridisciplinaridade. Por quê? Porque a melhor maneira de se prevenir lesão é a gente já orientar o atleta desde o início, o modo de como dormir, como é a noite de sono dele, vem a questão nutricional, vem a questão física, a preparação física dele fora do esporte, a questão de exercício resistido, o trabalho aeróbico, os exercícios específicos de acordo com o gesto motor daquela prática esportiva. Então, são várias coisas que a gente tem que pensar. Não é uma coisa tão... Né, às vezes o próprio atleta acha que é uma coisa simples, na verdade não é. Então, a gente precisa de ter essa visão um pouco mais abrangente para que ele possa entender que no caso, né, no ciclismo, não é simplesmente pegar e começar a pedalar. Não, se eu pedalar muito, se eu treinar muito, eu vou ter um bom rendimento. Se fosse simples assim, todo mundo seria campeão mundial. Verdade. Ou todo mundo, mesmo no meio amador, seria campeão na sua categoria. E não é isso. Tem muita coisa envolvida por trás que vai fazer a diferença entre o bom e o mau resultado. Né? E é muito legal você falar isso, Gilberto, porque a gente vê muita resistência ainda, né? Apesar de muitas vezes o atleta passar... Muitas vezes alguns só reconhecem a necessidade depois que passa por um prejuízo de uma lesão. Fala, não, agora eu vou fazer a musculação, agora eu vou cuidar. O contrário, né? Agora eu vou cuidar. Fala, não, agora já aconteceu, então... Justamente. Né, agora o caminho já era para ter sido feito antes, né? Aí que vai, a volta da prevenção. Volta da prevenção. E aí a diferença é que a gente muitas vezes orienta que tem que ter esse trabalho fora da bike. O negócio você falou, treinamento resistido. Então, você tem que ter a preparação antes de fazer a parte mais pesada do treino específico, né? Então, até mesmo a gente está falando de treinamento para atleta para performar. Então, todo mundo deseja performar, né? Sim. Eu acho que é uma coisa e as pessoas têm que trabalhar, né? Tem que ter o trabalho, tem que ter a renda dele para sustentar a família dele ou a ele próprio sozinho. Enfim, o dia a dia, as pessoas têm uma dificuldade nessa divisão, nessa organização, nessa gestão também do dia a dia, de conseguir conciliar tudo. Igual você falou, essa teia tem uma rede por trás do atleta. Ele vai utilizar isso, até que ponto que ele sabe utilizar isso. Muitas vezes o atleta reclama, eu não tenho tempo para fazer isso tudo. Então, mas só que isso é dividido, né?
Claro. A gente coloca aí uma sequência num planejamento. Por exemplo, quando a gente elabora o programa, que o treinador hoje, o papel principal dele é fazer essa gestão do planejamento do atleta. Eu preciso que o atleta treine fora da bike. Eu falo com o atleta, eu vou te fazer a prescrição do treinamento específico, ciclismo, mas eu vou fazer a prescrição da musculação também e outras coisas que tipo a fisioterapia faz, igual a liberação miofascial. Tá? O meu atleta faz, eu faço um treinamento respiratório com ele também. Está mexendo com outra área também, que é a da saúde também, né? Então, assim, a gente começa a falar do formato como se fosse um atleta que quer só performar para competir, que quer performar com calendário que ele quer, né? Como se ele fosse um profissional, como a gente falou no início. Mas ele é um amador que traz isso para a vida dele, né? Que você, por exemplo, você é um atleta, né, Edberto? Então, assim, como é que você... O que te motiva, por exemplo, a treinar? Você é um atleta amador, você acorda de manhã e sai para pedalar quase todo dia, né? Quando dá, né? Gostaria de pedalar quase todo dia. Infelizmente, são momentos, claro, que eu tenho minha frequência, eu sempre tento querer pedalar cada vez mais, mas é o que você falou, cai naquela questão do dia a dia, né? Infelizmente, o trabalho atrapalha a gente a pedalar, né? Assim, a gente brinca assim, mas na verdade, o que acontece? Quando a gente fala do atleta de performar, é uma coisa individual, é dele. Ou seja, qual que é o seu objetivo? O que é performar para você? Não, eu quero ser campeão brasileiro. O outro, não, eu quero terminar uma prova de 30 quilômetros. Não, eu quero fazer uma prova X, que eu quero, sei lá, saltar, pular. Então, isso é performar, é individual, é de cada um. Então, primeira coisa que eu pergunto para o meu atleta quando ele vai, o que você quer? Qual que é o seu objetivo? Qual que é a sua ideia de esporte, de performance em relação à evolução, ao seu sonho? Aonde que a gente vai? Aí sim a gente tem uma ideia de aonde a gente pode ajudar. Né? Porque, igual eu falei, às vezes o seu objetivo é um, né? O meu é outro. Então, quer dizer, não, porque eu quero, para a minha intenção, para o meu objetivo, eu atingir, vamos dizer assim, um patamar que para mim está suficiente. Outros já querem mais, porque chegam num nível que, não, eu queria isso, mas agora que eu cheguei nesse nível, poxa, eu acho que eu posso ir um degrau a mais. Aí começa. Aí também vem aquela questão de saber dosar, de cuidar, porque aí entra novamente na questão da lesão. Né? Então, aí você tem que tomar muito cuidado, por isso que é importante ter o acompanhamento desse atleta. Porque às vezes esse atleta chega para mim hoje com um objetivo, a gente traça um trabalho para ele focando naquele objetivo e, sei lá, às vezes um ano depois ele volta para mim, o objetivo é outro, mudou completamente. Então, o certo que é? A gente está sempre acompanhando para poder ver, inclusive, isso, né? Não só para a questão física, né? A questão mesmo de lesões ou não, mas essa questão do objetivo do atleta, o que ele quer. Eu estava assistindo com você que esse aspecto de lesão, porque a lesão, assim, a gente vê muito de um lado, assim, de frustração. Sim. O cara, independente de onde que ele quer chegar, o que ele quer fazer, quando ele é impedido de fazer... É a pior sensação possível. Isso mata a coisa mais difícil para mim, que eu vejo, é o seguinte, é você convencer um atleta de que ele precisa parar em algum momento. Exato. Ele chega para mim, a gente faz o diagnóstico de uma lesão... A gente explica para ele, no momento, por essa lesão nós temos que tratar e com isso a gente não vai poder pedalar por um período. Ele fica desesperado. E é engraçado que você está do outro lado da minha ação, né? Porque eu fico puxando o atleta para ele fazer. Porque tem atleta que muitas vezes ele não vê a importância da atividade no dia. Sim, sim. O cara, ele tem o treino ali, tem a planilha, ele fala assim, não, eu treino. Eu estou contratado a consultoria lá, eu sou atleta... Eu estou inscrito lá na plataforma de treinamento que a gente trabalha, Training Peaks, eu recebo meus treinos. Então, ele se considera atleta por isso já. E muitas vezes ele não cumpre com o calendário. Com as metas. Com as metas. Então, assim, tinha treino segunda, quarta e sexta, passou a semana toda, foi treinar só no sábado e domingo. Ou então treinou um dia na semana. Então, eu estou falando ao contrário no sentido, eu dou o estímulo para ele fazer e muitas vezes chega para o cara e fala, você não pode fazer. Isso deve ser duríssimo você fazer isso. Mas uma coisa engraçada, esse mesmo atleta seu, se ele tiver algum problema, vamos supor que ele, sei lá, sofreu um acidente, caiu, quebrou uma clavícula, um exemplo, que é muito comum. Nossa, acontece toda hora. No ciclismo. Ele vai ficar, mas aqui, que dia que eu posso começar a pedalar, voltar?
Então, quer dizer, aí ele, só porque ele, entre aspas, não pode ou vai estar limitado por um período, ele não está satisfeito com aquilo, ele quer voltar. A vantagem... Sendo que muitas vezes ele nem estava fazendo adequadamente. Com tanta frequência, né? Exatamente. Então, isso é uma coisa interessante. Eu acho que o que é proibido, né? É sempre que vai mais gostoso. É mais gostoso. É aquela ação de desafio. Então, acontece muito isso, né? Por um lado é bom, porque, eu falo, são características totalmente diferentes entre você tratar um atleta e tratar um paciente. Que aí, quando eu fujo da parte da medicina do esporte, eu vou na ortopedia propriamente dita, né? É aquele paciente mesmo que, né, é sedentário, não faz um esporte, não se sente, mesmo que faça atividade física, uma atividade mais leve, que não se considera um atleta, né? Esse paciente é muito mais difícil de tratar no seguinte, de estimulá-lo a fazer as coisas. Enquanto no atleta, ele é muito mais fácil de tratar nesse sentido de recuperação, mas ao mesmo tempo a gente tem que puxar um pouquinho o freio. Tem que fregar, porque é perigoso. É perigoso. Segurar porque ele quer demais, né? Ele quer voltar e já na hora. aconteceu algumas vezes. Não está muito cicatrizado, né? Exatamente. E acaba, né, voltando, piorando uma lesão, até mesmo pós-operatório, às vezes acontece alguma coisa, porque ele acaba... tô melhor da dor, posso fazer isso e vai. Então, a gente tem que ter um bom relacionamento. Você tocou num ponto aí que eu sempre escutei isso. O atleta realmente, ele recupera mais rápido de uma lesão do que o cara... de maneira geral, com certeza. Né? Porque a própria questão física dele, né? A questão, por exemplo, quanto melhor o processo... Qualquer pessoa que tem um condicionamento físico, tanto cardiorrespiratório quanto muscular, melhor, ele vai ter uma resposta melhor para qualquer patologia. Ótimo. Independente da questão ortopédica, de ser lesão ou não, qualquer doença. Por quê? Porque a questão circulatória dele é melhor, então o aporte de sangue na musculatura é muito melhor, a musculatura está muito mais... O metabolismo ele é muito mais acelerado, então isso se pressupõe a não ser que ele tenha alguma deficiência imunológica, algo à parte, mas de maneira geral... Isso faz com que o atleta recupere mais rápido. Isso aí não tem dúvida. Na cirurgia, quando você pega a cirurgia, o tecido dele é diferente, ele tem, assim, uma coisa, né? Sim, a musculatura, de maneira geral, ela é muito mais, né, tonificada, você sente diferença com certeza. Isso aí não tem dúvida. Dependendo, claro, do grupo muscular que você vai trabalhar na hora da cirurgia, você vê nitidamente quando o paciente, né, tem uma estrutura muscular mais adequado, no caso, que seria o ideal, na verdade. Quando eu falo adequado, que seria ideal todos nós termos uma musculatura né, adequada para o seu biotipo, para a sua idade, essa questão toda, né? Eu sempre preguei isso, Gilberto. Quando eu falo assim, né, uma coisa que o atleta é um ser humano, quando não está excessivamente dando cargas bem planejadas, tudo bem orientado, é o melhor do ser humano, né? Ele está assim, como saúde, ele está no ápice. Sim. Ele está no ápice da saúde, né? Como até para a medicina também, do esporte seria mesmo esse conceito, né? E eu brinco muito com meus pacientes também, né? Principalmente essa questão de... Eu falo, a diferença entre... eu falo que eu comparo um remédio com atividade física. Se você dá um remédio errado numa dose alta, uma dose baixa, isso, além de fazer bem, vai fazer mal. A atividade física, ela também pode ser prejudicial. Sem dúvida. Né? Se você não fizer adequadamente, a importância de um acompanhamento adequado, de um profissional para orientá-lo, quanto à intensidade, né? Quantas lesões por overuse a gente vê, né? E vice-versa, aquela pessoa, aquele atleta que acha que está bem para fazer um determinado esporte e não está bem preparado fisicamente para isso e tem uma lesão. Então, é isso que a gente tem que tentar pôr na cabeça do atleta para ele entender que não é simplesmente... Né, que a gente tem comentado sobre eu quero ser ciclista, vou pegar, quando eu era criança eu andava de bicicleta, vou pegar, vou montar, vou sair andando, acabou, eu sou ciclista agora. Exato. Né? E você sabe que não é bem, nós sabemos que não é nada disso, né? O ciclismo como esporte, ele requer, né, não só a questão física, mental, mas técnica, muito importante. Pelo contrário, eu acho que o esporte, o ciclismo é um esporte muito técnico, até porque é um esporte muito perigoso. Né, do ponto de vista do... Porque a gente está conversando aqui de lesão por posturais, por overuse, mas as principais causas de lesão no ciclismo são lesões traumáticas, ou seja, queda. Exato. Essa é a principal, né? É muito legal você falar sobre isso, porque... Então a gente tem que pensar nesse lado. Né? O desenvolvimento técnico do atleta, ele quer... Né, que você falou, não, eu quero, o meu objetivo é competir, mas peraí.
Eu sou forte, eu consigo, eu corri a maratona, agora eu quero ser ciclista, eu quero fazer uma maratona de ciclismo, né? Eu quero fazer... Exato. E não é bem assim, você tem que dominar aquilo que você está fazendo, tecnicamente. Então, nesse sentido, também é muito importante. A gente tem um conceito, você falou aí agora, nessa história aí, da dose e resposta, né? Você tem a dose e resposta ao estímulo que é dado. Então, você tem a dose ali. Você errou na dose, o próprio atleta, ele muitas vezes, ele erra sozinho, porque ele faz a dose dele. E aí ele vai ter uma resposta que não era a que a gente esperava, que é uma resposta que está muito aquém ou muito além. E aí, ou ele treina demais ou treina de menos, que não vai acertar ali o que a gente quer. E essa questão da queda, Gilberto, eu tenho falado muito isso até com a linha de ciclista hoje, os novos e-bikers, né? Que tá uma febre isso na nossa região aqui também. E aí a gente vê assim, o ciclismo ele não tem esse trabalho de fundamento. Então, quando não tem o fundamento, o atleta chega na modalidade sem ter trabalhado a base do esporte. Então, é o que está acontecendo com você, a gente depara direto. Eu tenho vizinho meu com a clavícula quebrada, com e-bike, e eu tenho dado clínicas personalizadas aqui atualmente na cidade para e-bikers, para trabalhar essa questão da técnica. E acho que todo atleta, independente se é e-bike ou canela seca, todo atleta deveria sim procurar um profissional para ter essa orientação técnica. Igual você falou, as maiores lesões estão nos traumas de acidentes. Sim. Relativo a acidente e quedas, principalmente, né? E a gente, quando vê o mountain bike, que é um esporte também classificado como gravitacional, então se ele trabalha com a gravidade, e ele tem realmente um aspecto muito importante aí, que a gente tem que tá dando ênfase a isso, né? A gente pode considerar esporte radical. Radical. O risco dele é grande. É grande, os traumas são muito... Principalmente em competição, né? Se isso Exatamente. Em treino, em passeios, a gente vê lesões, eu atendo muita lesão, principalmente iniciantes. Exato. Né? Então, porque é o que eu falou, ele não tem um domínio, não tem a técnica adequada, até mesmo às vezes para saber cair. Isso faz diferença. Nossa, você falou tudo. Muita diferença. Né? Porque cair, todo mundo cai. Só não cai quem não pedala. Exato, não existe nenhum ciclista que nunca cai. Exatamente. Porque ele nunca pedalou. Então, até saber cair é importante. Sem dúvida. Como cair, saber antever o que pode acontecer. Então, isso, além da questão técnica, tem, claro, a questão da experiência, que isso aí só o tempo vai fazer. Né? Eu tenho um vídeo no canal no YouTube que eu fiz com um professor de jiu-jitsu. A gente fez uma aulinha, um pequeno aprendizado de rolamento. Sim. Só rolamento. Que é a melhor maneira. Melhor maneira. E não cair. E é engraçado, tem duas coisas que eu falo. Eu conheço vários atletas, lido com diversos atletas. O atleta que é do jiu-jitsu ou do judô e o atleta que é da musculação, eu não conheço nenhum, não sei você que lida com isso direto, né? Eu não conheço nenhum que teve problema de lesão de clavícula, que teve fratura, queda. Eu sou o caso vivo disso aí. Eu sou da musculação, né? Muitos anos já fortalecendo, sempre preguei o fortalecimento na musculação, no ciclismo. Todas as modalidades esportivas hoje reconhecem isso, né? E o rolamento do jiu-jitsu e do judô, que eu fui atleta de judô também, e do jiu-jitsu depois, eu não vejo um atleta cair, porque ele já... O que acontece? Quando você é atleta dessas modalidades, o seu tombo, você já faz a queda, já está no engrama motor. Sim. Ele já está com aquele movimento, ele já está ali dentro, ele já está todo conectado. Se ele cair, ele já cai rolando. Ele não vai cair chapado. Exatamente. Faz toda a diferença. Faz toda a diferença, né? Sem dúvida. E isso aí vem também, lógico, igual você falou, da formação do atleta, né? São muitas coisas que a gente tem que levar em consideração. O próprio biotipo, Sim. Né? A questão da idade. É claro que à medida que a gente vai envelhecendo, questão de reflexo, né? A gente vai perdendo reflexo. Então, inclusive, isso a gente tem que saber trabalhar. Treinamento de reflexo para aquelas pessoas que, né, já atingem uma certa idade. Principalmente a questão do e-bike, por quê? É uma faixa, geralmente, quem hoje está migrando para e-bike, a pessoa tem uma faixa etária em que já não tem mais a mesma performance que tinha, então geralmente é aquele acima de 40, 50 anos. Exatamente. E que quer manter a performance que ele tinha quando tinha seus 20, 30. Então ele migra para e-bike justamente tentando manter, né, um certo nível de performance. E aí o que acontece? Só que ele não tem. A e-bike, o que ela faz? Né? Você sabe melhor que eu isso. Ela vai te melhorar a questão da facilidade em conseguir, principalmente na nossa tomografia da nossa região aqui, que é muita na altimetria grande. Então, vencer esses obstáculos, tudo bem, mas ele, principalmente nas descidas, né, você perde em relação a reflexo.
Então, o risco de queda, além da E a e-bike, velocidade que ela isso que eu ia pega, falar, né, ela tem uma Gilberto? velocidade maior, ela é mais Nossa, pesada, muito mais ela é mais pesada. difícil de você dominá-la, né? Então, não é uma coisa simples. Então, a gente tem visto realmente um aumento do número de lesões traumáticas Aham. agora com o crescimento da e-bike, sem dúvida. Isso é muito legal você falar, porque não tem jeito, né, Gilberto? A gente brinca, né, que junta um monte de cueca, sem querer. As meninas também têm essa rivalidade também, junta um monte de homem, a disputa, a competição Sempre. começa a surgir, a testosterona, eu não sei o que é, que vem tudo ali, a flora, e todo mundo quer ficar andando, quer disputar quem vai andar na É o frente. passeio que virou corrida, É o né? passeio Porque a que gente vira mais vê, corrida. não, é só passeio, Sempre né? vai ter essa disputa. Sempre. E aí a velocidade dessas bikes e a tecnologia delas aumentaram demais. Então Sim. ela tem uma tecnologia hoje absurda, que tem a bike. Você sabe que tem a bike nova agora, da Trek, que dependendo como que você está andando, ela vai dando a dosagem de potência para você ali. Da forma que você toca o pedal, a sua necessidade, ela vai te entregando a potência. É muito legal isso, né? É. É uma leitura. Sim, é igual o carro automático, quer dizer, a bike ela exato. está pegando a tecnologia dos carros, né? Isso. Ou seja, ela pega de acordo com o carro automático e que ele vê como que você acelera o seu modo de dirigir, ele faz as trocas de marchas de acordo. Isso. A bike ela já te põe aquela potência, né, de acordo com o seu modo de pilotar, né? E já está vindo agora com marcha automática, né? Você viu? Com marcha automática. Com câmbio automático. Vai começar, a daqui tecnologia a está pouco. chegando, tá uma coisa absurda, né? Mas é importante a gente falar também que você está falando isso tudo aí, porque esse atleta, você falou umas coisas super importantes, eu achei, da questão da idade, Sim. a lesão, né, o reflexo diminui. Uma outra coisa importante, a performance dele já não é a mesma, porque também o e-bike tem que quebrar esse mito, que não precisa treinar. Então, bike é para preguiçoso, quem não quer suar, tem nada a ver uma coisa com a outra. Exatamente. Então, São categorias diferentes, eu falo que isso é um esporte diferente. Esporte diferente. Né? É o mesmo, eu gosto de comparar um pouco com meus, né, até com os colegas aqui que pedalam comigo, do speed, do mountain bike, da bike. São categorias totalmente diferentes. O speed para o mountain bike muda muita coisa. Muita coisa. Para e-bike muda, é outro abismo. Outra, exatamente. É outra natureza. São categorias, são totalmente diferentes. Eu chamo de esportes diferentes. Você vê, por exemplo, pessoas que andam de speed, não conseguem andar de mountain bike, vice-versa, né? Mountain bike para speed. E a questão do e-bike é essa também, ou seja, você não pode querer mudar para e-bike achando que, não, eu vou mudar para e-bike só para poder ter mais facilidade para subir o morro, né? Para não cansar tanto. Não é isso. Mas elas são realmente disciplinas diferentes, né? Então, assim, você pega, por exemplo, o treino do mountain bike, ele sempre vai ser um treino que ele vai ser mais pesado e vai ter mais lesões a nível profundo, de tecido, de overuse, vai machucar mais a nível de tecido alto. A exigência ela é muito mais constante. Muito mais constante. Do que no e-bike, por exemplo, que você vai ter períodos que você vai conseguir refrescar a intensidade do uso, claro. E a questão do e-bike é que ela muitas vezes ela joga na zona de conforto. Exato. Ela é uma modalidade super legal, a disciplina da e-bike ela é inclusiva, igual você falou, resgata atletas, o cara que está meio parado, ou aquele que não conseguiu voltar a treinar, andar na canela seca, que vai só pedala final de semana. Então, se eu ando só uma vez na semana, eu não vou ganhar treinabilidade. Não tem jeito, eu vou andar só no final de semana, só um dia na semana, isso não vai dar um efeito legal. Aí essa população migrou para e-bike. Igual você falou, está mais na maturidade. Também, a gente sabe que é um equipamento que exige investimento maior. Então, são pessoas que já estão mais estabilizadas, já estão numa fase mais madura da vida, que tem condição de investir no equipamento. Super gostoso. Não tô criticando e condenando, andei já de e-bike de forma alguma. Eu acho super legal, é inclusivo, você se diverte como se estivesse de bicicleta, porque ela tem a tecnologia um pouco da moto, que são suspensões robustas, pneus largos, e estão trazendo uma leveza para a bike. Então ela dá para você andar, se divertir como se estivesse andando de bike mesmo, mas o esforço, quando junta muito atleta, eu já vi, eles usam a potência máxima. Então o esforço físico reduz totalmente. Né? Até acabar a bateria. Até acabar a bateria. Então, assim, a questão aí de ser inclusive é legal, traz para o mundo da bike, é bem bacana. O atleta, eu acho que ele tem que se cuidar, ele tem que fazer... O atleta de e-bike pode fazer sim uma planilha de treinamento, ele tem que andar um dia na bike de canela seca,
ou ele faz o treino na academia, faz um pedal, ele tem que ganhar um condicionamento, isso vai ajudar muito ele desempenhar na hora que ele juntar com um grupo de amigos deles lá, né? Então, assim, Sem dúvida. eu tenho vários atletas que eu oriento, que eu dou treinamento, que tem bike, então o cara anda de speed, como você falou, é totalmente diferente, é outra modalidade, outra disciplina. Ou muitas vezes de gravel, que é também... Consegue unir um pouquinho Consegue das unir. coisas, Se o cara ele não tem speed nem uma mountain bike, ele compra uma gravel que ele fica quase com duas, né? Vamos falar assim, muita gente vai ficar bravo comigo, mas a gravel é praticamente a possibilidade de você ter as duas bikes em casa. Você tem uma speed e uma mountain bike, porque você consegue andar na terra e fazer, né, uma prática de exercício, vai andar mais estradão. Mas Sim. a gravel anda em trilha também, anda bem em trilha, só não tem aquele prazer da descida da full, né? Não vai conseguir andar aqui na Pepsi. Sim, sim. A gente conseguir, não. O cara até consegue. Não vai ter a mesma performance. Mas não vai ter a mesma performance. Eu brinco que a gravel, por exemplo, ela é feita para as nossas estradas. Né? Estradão, é. Porque exatamente. a nossa estrada é de asfalto, inclusive. Ah, de asfalto. É verdade. Né? Porque você pega trechos aí que... Combina demais combina com demais. asfalto. Porque nossa, infelizmente, né? Brasil, asfalto muito irregular. Então, muita gente tem visto, pessoal, né? Muita gente que usa gravel para asfalto só. Praticamente. Ou pegar um estradão ou outro, mas direcionado muito para asfalto, até por essas condições, né? E é legal assim, a gente não tem tanto preconceito e ninguém tem nem as competições. Porque eu tô lembrando aqui, as competições eram só de mountain bike. E as competições de mountain bike, as mais tradicionais, as mais antigas, abriram categoria para gravel e abriram categoria para e-bike. A Copa do Mundo, quando começou a trazer a bike, agora tem a modalidade da Copa do Mundo de e-bike só. Separaram do mountain bike. É a parte. A parte. Então, ela Igual chegou dentro da Copa do Mundo. Ela chegou entrando. Ciclocross, né? Exatamente. Ciclocross, então, né, você vê essa Copa do Mundo de tudo agora. Tem Copa do Mundo de Separado. todas as modalidades. Mas quem abraçou isso aqui no Brasil, eu estou dizendo, aqui no Brasil a gente tem competições que trazem a oportunidade do greveleiro entrar, correr, né, junto na categoria deles, o mountain bike e a e-bike. Eles estão abrindo para todo mundo fazer dentro do mesmo evento. Do mesmo Até evento. porque, né? É legal demais isso. O nível europeu, claro, ainda está bem acima do nosso. não Né? tem Nossa comparação. realidade ainda é bem aquém, né? Até pelo tempo já. Na verdade, há quanto tempo o ciclismo começou a crescer no Brasil? Né? A esse ponto é de 20 anos para cá. 20 anos para cá, exatamente. Né? Até então sempre existiu, mas um nível muito restrito a atleta na época. Você não via o atleta amador de ciclismo no Brasil. Não tinha. Né? Ou era aquele que queria competir, era quando diga ser o elite, né? Era o elite. Ou não existia. Não existia igual a gente hoje, né? Que pedala por prazer. Você quer, né, se superar, você quer ter performance, mas é aquele amador que tem o objetivo de completar a prova, como a gente falou, de passear, exatamente. o que for. Né? Isso veio há pouco tempo. Então, o ciclismo no Brasil ele é muito novo. Muito novo. Então, inclusive, essa questão das competições. Claro que hoje a própria evolução do ciclismo, né, da questão da e-bike, da gravel, isso aí também é muito recente. Então, no Brasil, a gente não tem como ainda, né, não é nem estrutura. Eu acho que falta ainda um pouco mais de know-how mesmo para você poder conseguir ter competições separadas. Mas eu acho, igual você falou, eu acho muito legal. Eu acho mais interessante você ter essas competições divididas em categorias na mesma competição. Eu acho bem interessante isso. É bem legal. Né? Você consegue agregar todas as disciplinas. Sim.